Depois eu gravo essa primeira parte aqui, tá? Depois eu, na hora que eu for editar o vídeo, eu coloco essa parte inicial. Então, continuando, então a gente já colocou aqui, nós transpusemos a forma do problema em forma de fluxograma. O que a gente vai fazer agora? Agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse fluxograma e deixá-lo um pouco mais limpo, ou seja, nós vamos dar nomes a essas correntes e vamos dar nomes a essas concentrações que a gente tem aqui. Então, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui em cima, só que agora nós vamos substituir algumas informações. Então, a primeira coisa, eu tenho uma corrente de entrada, eu tenho duas correntes de saída. Essa corrente de entrada eu vou chamar de F. Essa corrente de saída aqui em cima eu vou chamar de A. E essa corrente de saída aqui embaixo eu vou chamar de B. O F é o valor que a gente tem. Ele deu para a gente. Quanto vale F? É a quantidade total que está entrando dessa mistura etanol e água. 850 kg por hora. Não sei quanto sai aqui, então eu quero saber qual é o valor de A e ele quer saber o valor de B. Essa concentração de etanol, eu posso dizer que é a fração de etanol na corrente E, que vale 0,1. Então, estou passando para a forma, saindo da forma de porcentagem, trabalhando com forma decimal. Qual é a fração de água na corrente E? Se a fração de etanol é 0,1, e eu sei que só tem dois componentes, e o somatório desses dois componentes tem que dar 1, então a fração de água na corrente A vale 0,9. Mesma coisa aqui na corrente A. Falou para nós que a fração de etanol na corrente A é igual a 0,79. Então, a fração de água na corrente A é igual a quanto? 0,21. Mesma coisa aqui embaixo. A fração de água na corrente B, ele falou que vale 0,01 dividido por 100. Então, aqui mais 0. É isso mesmo? Isso mesmo. Então, é 0,301. E a fração? E a fração de etanol na corrente D é igual a 0,9999. Qual, Guilherme? Qual é a fração de etanol? Desculpa, você tem razão. Tem razão. Aqui eu inverti. Aqui. Deixa eu arrumar. Aqui eu coloquei errado. O 001, ó, é a fração de etanol. Então, aqui é a fração de etanol em B. E aqui é a fração de água em B. É isso mesmo, obrigado. Então, a fração de etanol, ela é, na parte de baixo, é bem menor. Então, vamos entender como que funciona um aparelho de destilação. Então, esse aparelho de destilação, tanto o industrial quanto o aparelho de laboratório, a função dele é a mesma. Ou seja,
eu tenho uma mistura hidroalcoólica, ou seja, uma mistura de água e álcool, e quer separar o álcool dessa água, ou seja, quer concentrar essa água. Então, se está querendo concentrar essa água, através da diferença de pontos de ebulição, eu vou ter uma separação entre esses dois componentes. Ou seja, então, essa parte de cima, ele está dizendo que é a quantidade de álcool que está saindo. Só que o álcool que sai aqui, ele não sai 100%. Esse álcool que está saindo aqui na parte de cima, ele está saindo com 79%. E a parte de álcool, consequentemente, é os 21%. O álcool que não evaporou, então ele não vai sair aqui na parte de cima, ele sai na parte de baixo, que é a parte B. Então eu tenho aqui saindo com uma concentração bem baixa de etanol, porque está concentrando, ele está saindo mais aqui na parte de cima, e aqui ele sai um pouco. Ou seja, essa parte B, esse álcool que está saindo aqui, a gente pode dizer que é um álcool que está perdendo. Está se perdendo esse álcool aqui, porque ele não consegue recuperar. Então, isso é um cálculo que vai determinar a eficiência desse aparelho de destilação. Se conseguisse sair aqui em cima só álcool e na parte de baixo só água, diríamos que esse aparelho de destilação teria uma eficiência de 100%. Nesse caso, como ele não consegue separar totalmente, então a gente tem uma eficiência menor que 100%. E agora, o que a gente vai fazer? Então, agora, a gente precisa fazer algumas considerações. Então, vamos ver quais são as considerações que a gente vai fazer. Quais são essas considerações que nós vamos fazer? Então, a primeira consideração é determinar quem é o nosso sistema. Então, nós vamos trabalhar com qual sistema? Então, é determinar quem é o sistema. Aqui está fácil, por quê? A gente só tem um equipamento, que é o aparelho de destilação, então nós vamos fazer a consideração de que o sistema é quem? É o aparelho de destilação. Tá? Aparelho de destilação. A outra consideração que a gente vai precisar fazer é qual? Nossa base de cálculo. Então, a gente precisa saber quem é a nossa base de cálculo para poder fazer os cálculos. Então, nesse caso, quem vai ser a nossa base de cálculo? Nossa base de cálculo vai ser o que ele está dando para a gente. Ele está dando o valor de F. Então, a nossa base de cálculo vai ser que F é igual a 850 kg por hora. Ou seja, qualquer coisa que a gente for fazer depois, qualquer cálculo que a gente precise fazer que seja diferente de 850, é só verificar qual é a relação que existe com o novo valor com esse de 850, e a gente consegue determinar todos os valores sem precisar fazer esses cálculos para balanço. Tudo bem? Então, a partir do momento que a gente determinou quem é o nosso sistema e qual é a nossa base de cálculo, então agora vamos fazer o balanço de massa. Então, vamos aplicar aqui. Então, vamos fazer o nosso balanço de massa. Então, nós vamos fazer o balanço de massa. Nós vamos fazer o balanço de massa primeiro, o global. Então, nós vamos pegar aqui e fazer o nosso balanço de massa global. E como é o nosso balanço de massa global? Então, nós não nos interessa saber a quantidade de cada componente. Vamos fazer considerando a mistura toda. Então, o que entra? Então, a gente, é o somatório da massa que entra, que é igual ao somatório da massa que sai.
massa que entra, só tem uma corrente de massa entrando e que sai. Eu tenho duas massas, então eu tenho massa S1 mais massa S2, onde a massa E vou chamar de massa da corrente F, que é igual a massa da corrente A mais massa da corrente B. Qual é a quantidade de massa de F que está entrando? Então, vamos ver uma outra coisa. Aqui, ó, não é massa que está entrando, é uma vazão mássica que está entrando. Então, para a gente identificar, nós podemos dizer que aqui, ó, é um somatório da vazão, vazão de entrada, vazão de saída, e aqui é a vazão. Só simbolizar isso aqui para ficar mais, só para diferenciar, para vocês, na hora que forem ver, perceberem que não é só massa, ela pode ter uma vazão mássica, então eu estou relacionando a quantidade de massa que está entrando por hora. Então, qual é a quantidade de massa, qual é a vazão da corrente F que está entrando? 850, que é igual MA mais MB. Tudo bem? Ou a gente pode até fazer o seguinte, a gente pode fazer assim. Em vez da gente colocar, vamos colocar assim, a corrente A, igual a gente estava falando lá, mais a corrente B, tá? Estou entendendo que A é a vazão da corrente A e B é a vazão da corrente B. Então, aqui, nós temos aqui nós temos a equação número 1. Nós temos duas incógnitas, A e B, e nós só temos uma equação. Então, a gente precisa, para resolver esse problema, a gente precisa de mais uma equação. Só com essa equação não é possível a gente chegar ao resultado. O que a gente vai fazer, então? Nós vamos fazer um valor de massa, só que agora nós vamos fazer um valor de massa por componente. Por componente. E aí, qual vai ser o componente que nós vamos escolher? Tá? Como eu já disse no começo do exercício, esse é um problema que independe do valor do componente que a gente escolha. Nós vamos cair numa equação com duas incógnitas e não tem jeito, não tem como a gente ganhar tempo como no problema anterior. Então, aqui, vamos escolher o álcool, então. Tá? Depois eu faço a mesma coisa com água, só para vocês verem. Então, mesma coisa. Como que é o balanço de massa de álcool? Então, é a massa, é a vazão mássica, né, de álcool, de etanol, que está entrando na corrente F, que é igual à vazão mássica de etanol na corrente A, mais a vazão mássica de etanol na corrente B. Tudo bem? Qual é a vazão mássica de etanol na corrente F? Então, vem aqui na corrente F. Quanto de etanol está entrando aqui? Está entrando F, que é a corrente toda, vezes a fração de etanol na corrente F. Então, aqui está sendo representado quanto de etanol está entrando na corrente F. Quanto de etanol está saindo na corrente A? Então, é a vazão mássica de A vezes a fração de etanol na corrente A, mais B, que multiplica a fração de etanol na corrente B. S. Agora, vamos substituir pelos valores que a gente tem, que foi dado no problema. Então, quanto vale o F? O F é igual a
850 vezes. Qual é a fração de etanol em F? A fração de etanol em F é 0,1. Então, aqui é 0,1, que é igual a A é a corrente global, é a corrente total, que a gente não sabe. E qual é a fração de etanol na corrente A? Então, a gente vem aqui na corrente A. Qual é a fração de etanol na corrente A? 0,79. Então, a gente vem aqui e fica multiplicado por 0,79. Mais B, eu não tenho. E qual é a fração de etanol na corrente B? Corrente B, fração de etanol na corrente B, 0,0001. Então, é B vezes 0,0001. Aqui vai ficar 850 vezes 0,1, 85, que é igual a 0,79A mais 0,0001B. Portanto, chegamos numa equação onde eu tenho, numa equação 2, agora, né? Eu tenho uma equação 2, onde eu tenho duas incógnitas, e agora são as mesmas incógnitas aqui da equação 1. Então, eu tenho duas equações com duas incógnitas. E as incógnitas são quem? A e B. A e B. Então, agora, vamos colocar aqui. A gente tem um sistema aqui de equações, né? Nós temos um sistema. Então, nós temos um sistema de equações onde A mais B é igual a 850 e 0,79A mais 0,0001B é igual a 85. Então, nós temos um sistema de equações, vamos resolver esse sistema de equações. E como que a gente resolve? Nós temos duas formas de resolver. A primeira delas é o quê? A gente pode pegar, colocar essa equação 1 e essa equação 2. O que a gente pode fazer? A gente pode isolar uma equação, isolar um componente e substituir no segundo. Ou seja, a gente pode isolar A aqui, então vai ficar A igual a 850 menos B, e aí pegar esse 850 menos B e substituir aqui. Essa é uma forma. Ou outra forma, como que a gente pode fazer? A gente pode multiplicar essa primeira equação por 0,79 ou por 0,0001 e depois subtrair da equação. Então, vamos fazer as duas formas, tá? Só para vocês entenderem. Então, primeira forma de se resolver isso. Vou fazer essa como é a primeira vez, então vou fazer das duas formas. Depois, vocês escolham, e aí eu também vou adotar uma forma para sempre eu estar utilizando. Então, a primeira forma é o quê? Eu vou isolar. Então, eu vou isolar o A, vai ficar aqui. A é igual a 850 menos B. E agora, eu isolei o A, eu substituo na segunda equação, onde tem A, eu substituo por 850 menos B. Então, eu vou pegar 0,79 e multiplica 850 menos B, mais 0,001B, que é igual a 85. Então, vai ficar 0,79 vezes 850 dá 671,5 menos 0,79B mais 0,0001B
que é igual a 85. Agora a gente só tem uma incógnita aqui nessa equação. O que a gente faz agora? Então, vamos isolar o valor para descobrir qual é o valor de B. Então, 671 está somando nesse primeiro termo, ele passa para o segundo termo subtraindo. Aqui eu faço essa aritmética e depois eu isolo o D. Então, como vai ficar o valor de D? Vai ficar 85 menos 671,5, que vai dar 586,5, vai dar negativo, dividido por 0,79 negativo mais 0,0001, vai dar 0,7899, também negativo. Então, D vai ser igual a 586 dividido por 0,7889, então o B aqui vai dar 742,5. O quê? Quilogramas por hora. Não esqueçam da unidade. Se eu sei o valor do B, é só vir aqui ó, na equação e achar o valor do A. Então vai ficar aqui o A igual a 850 menos 742,5. Portanto, quanto vai dar 850 menos 742,5? 107,5 quilogramas por hora. Tá? Então, encontramos o valor. Então, vou mostrar agora como que é a segunda forma. Como que é a segunda forma da gente resolver esse problema. Então, essa parte, né? Na verdade, é essa parte matemática aqui. Então, a segunda forma, a gente vai resolver assim. Eu vou multiplicar a primeira equação aqui, toda ela, por 0,79. Então, vai ficar 0,79A mais 0,79B, que é igual a 0,79 vezes 850, que vai dar os 671,5. E a gente repete a segunda equação, que é 0,79A mais 0,0001B, que é igual a 85. Agora, o que a gente faz? Subtrai essas duas equações, subtrai uma da outra. Como que a gente faz isso? Então, 0,79A menos 0,79A, 0. 0,79B menos 0,0001B vai dar mais 0,7899B, que é igual a 671,5 menos 85, 586,5. Isolando B aqui, vai ficar 586 dividido por 0,7899, 0,7899, 742,5 quilogramas por hora. Substituindo o valor do B na equação aqui de A mais B igual a 850, a gente vai ter que o valor de A é igual a 107,5 quilogramas por hora. É a mesma coisa, ó.
chegamos ao mesmo valor. Então, vamos voltar agora, então, ao nosso fluxograma e entender ele. Vamos fazer outro, tá? Vamos fazer outro fluxograma aqui mais. Então, eu tenho o meu temos uma entrada, temos uma saída e outra saída aqui. Sabe que o F é igual a 850 quilogramas por hora. A gente sabe que o valor de A aqui é 107,5 quilogramas por hora. E calculamos que o valor de B é igual a 742,5 kg por hora. Tudo bem? Isso apareceu, esses dois valores de A e B, nós determinamos a partir do balanço de massa. Então, a partir do balanço de massa aqui, ó, chegamos a essas duas equações, encontramos o valor de A e B, que é o valor aqui que eu estou falando. Agora, vamos ver uma outra coisa. Vamos ver se isso está certo. Se está entrando 850, quanto tem que sair? 850 também. Então, se está entrando 850, está saindo na corrente A e corrente B, se eu somar A e B, vai dar os 850. 107,5 mais 742,5 vai dar 850. Agora, vamos ver. Quanto entrou de álcool aqui? Qual é a vazão de álcool que entrou na corrente F? A quantidade de álcool que entrou na corrente F é o quê? É 850 que multiplica 79%. Então, a quantidade de álcool que entrou aqui, ó, é 671,5 kg por hora. Então, se eu tenho uma corrente total entrando com 855 kg por hora, sendo que 671,5 kg por hora é de álcool, a diferença aqui, ó, o que está faltando para 850, quem está entrando? É a água. Então, aqui, ó, água é igual a os 850 vezes 21%, que vai ser igual a 178,5 kg por hora. Então, se eu somar a quantidade em massa de álcool mais o somatório de água que entra aqui, ó, individualmente, vai dar o total, 850. E acontece a mesma coisa aqui na corrente A. A corrente A está saindo 107,5 kg por hora. Mas quanto de álcool está saindo nessa corrente aqui, ó? É 107,5, que multiplica quanto? Quanto por cento está saindo lá que ele falou? Ele falou que sai... Eu fiz a conta errada, desculpa. Está entrando, é 10%, não é 79%, né? Deixa eu só arrumar aqui. Vou fazer isso de novo, ó. Então, está entrando 850, só que de álcool está entrando 10%. Então, 10% de 850, 85. E aí, qual é a quantidade de água? É o restante. Então, 850 menos 85, 765. Então, está entrando de álcool 85 kg por hora e está saindo de álcool, de água, está entrando 765 kg por hora. Quanto de álcool está saindo aqui? Está saindo 79% desse total. Então, é 107,5 vezes 79%. Então, aqui, ó, está saindo
84,9 kg por hora. Se está entrando, se está saindo 84,9 kg por hora de álcool, quanto está saindo de água? Então, é o que sobra aqui. Então, a corrente total é 107,5 e de álcool sai 84,9. Então, de água, 22,6 kg por hora. Mesma coisa para B. Se está saindo 742,5 kg por hora na corrente B, quanto de álcool está saindo na corrente B? Então, na corrente B, é aquele 0,1% de 742,5. É 742,5 multiplica 0,0001. Então, aqui está saindo 0,07 kg por hora. E qual é a quantidade de água? A quantidade de água é o restante. Você está entrando 742,5 kg por hora e está saindo de álcool 0,07, então a quantidade de água é a diferença. Então é 742,5 menos 0,07, que dá 742,4 kg por hora. Tudo bem? Então agora a gente consegue fazer um balanço também por componente. Então, primeiramente eu falei que a corrente total está entrando 850, estava saindo 107,5 em A e 742,5 em B. Então, o que está entrando no total é 850 e o que está saindo é o somatório é 107,5 mais 742,5, que dá os 850. Mesma coisa a gente vai fazer para os componentes. Quanto de álcool está entrando aqui? 85. Quanto está saindo de álcool aqui, ó? 84,9 aqui e 0,07 aqui. 84,9 mais 0,07 dá algo bem próximo a 85. Aqui é arredondamento, por isso que a gente não chega no valor exato de 85. Então, como a gente truncou, então a gente está trabalhando com menos casas decimais. Então, por isso que a gente não consegue chegar no valor exato. Mas está muito próximo, é 85, alguma coisinha. Mesma coisa com a água. Está entrando 765. Quanto sai aqui? 22,6. Quanto sai aqui? 742,4. Então, a quantidade de água que entrou tem que ser a mesma água que saiu. Então, saíram 22,6 mais 742,4. Se eu somar 22,6 mais 742,4, vai dar o valor de 765. Então, nós fizemos tudo isso que a gente fez, todos esses cálculos, para chegar nesses valores aqui. Para chegar nesses valores, para que a gente consiga determinar a quantidade de álcool e de água que está entrando nesse aparelho de destilação e o que está saindo. É em cima desses valores que a gente vai determinar qual é o tamanho exato para a gente dimensionar essa torre de destilação, esse aparelho de destilação. Tudo bem? Alguma dúvida? Dúvida, sim ou não? Sim, seria só os valores de A e B. Então, eu quero saber o valor de A, 107,5, e o valor de B, 742,5. Era só isso que eu precisava saber. Mas é importante vocês saberem que o balanço por componente também tem que ter os mesmos valores. Mesmos valores que eu falo tem que manter a mesma relação, ou seja, a quantidade de álcool que entrou tem que ser a mesma quantidade de álcool que está saindo.
Por que que isso acontece? Porque isso daqui é um aparelho de separação, não é um reator. Se a gente estivesse trabalhando com um reator, aí provavelmente essa quantidade de um determinado componente que entra, ele não vai ser igual ao componente que sai. Por quê? Porque provavelmente ele vai sofrer uma reação, nessa reação vai gerar produtos, e aí esses produtos são diferentes daqueles dos reagentes. Então, aí cai naquela lei de Lavoisier. Então, que não perdeu massa. Por exemplo, se eu estou dizendo que estava entrando A mais B e está saindo C mais D. Eu estou perdendo? Não, eu não estou perdendo. O que está acontecendo é que está transformando A e B em C e D. Então, se eu pegar a massa, a total que está entrando, ela vai dar igual à massa total que está saindo. Agora, provavelmente, a massa por componente no reator, ela não vai dar igual. Por que ela não vai dar igual? Porque como está acontecendo uma reação aqui dentro, essa massa que entrou, desse componente A, por exemplo, ele pode ter se transformado em C e D. E aí sobrou um pouquinho de A. Mas aí, isso é devido ao tipo de equipamento que a gente está trabalhando. E isso vai acontecer para quem? Vai acontecer para reator. Para qualquer outro tipo de equipamento de separação, não vai acontecer isso. Por quê? Porque eu só estou separando. Então, se eu estou entrando no equipamento A e B, e eu quero separar A de B, não tem como aparecer um C. Não vai aparecer um D. Vai só separar. Então, é uma separação física, ou ele pode até ser uma separação física, uma separação química. Mas o que vai acontecer é sempre essa separação vai acontecer de forma que não surge nenhum componente, não vai surgir um elemento novo, porque não é reação que está acontecendo ali, é só separação. Então, se é só separação, então o que vai acontecer o que está entrando é igual ao que está saindo. Tudo bem? Então, hoje a gente resolveu esse problema. E aí, voltando só ao que eu falei no começo, eu vou gravar a resolução desses outros exercícios aqui. Eu vou resolver. Até o final de semana eu consigo resolver. Daí eu já acabei as bancas de TCC e estágio. E aí eu consigo gravar essas aulas. E aí a gente vai tirando dúvidas. E aí agora nós vamos fazer o seguinte. Nós já estamos terminando a aula. Eu vou continuar aqui para atendimento a aluno, para tirar dúvida das listas. Então, quem tiver dúvida da lista, pode ficar, continuar aqui na sala, que daí a gente tira a dúvida. Aqueles que não têm dúvida, eu agradeço a presença e até semana que vem.